gravada aqui do dia 12 de junho de 2026 e 19 de junho de 2026, da nossa disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em Contabilidade, na nossa turma A, da Unespar. Basicamente, nós vamos trabalhar esses 2 ou 3 vídeos, o item número 2, na verdade, o 2.4 e o 2.5 do nosso plano de ensino. 2.4 fala sobre monografia, dissertação e tese, a diferença entre esses 3 níveis, que basicamente representam níveis de complexidade diferentes. Normalmente, monografia aplicado ao curso de graduação, uma dissertação. A monografia pode ser tanto na graduação quanto numa especialização lato sensu, ou chamado de pós-graduação, MBA, etc. Enquanto que a dissertação é um termo utilizado aqui nos cursos de mestrado, é um trabalho de conclusão, é um relato da pesquisa com um nível de profundidade maior de um curso de mestrado, stricto sensu. Stricto sensu é mestrado e doutorado. Então, ali o rigor científico é bem maior. Então, dissertação é o termo utilizado para esse trabalho que deve ser defendido em banca. E, e o que diferencia, então, uma dissertação e uma tese? Tese é um termo reservado para programas stricto sensu de doutorado. Uma tese de doutorado, diferentemente de uma dissertação de mestrado, o nível de complexidade é bem maior e o rigor científico também é bem maior. Uma tese de doutorado tem uma exigência que não há no caso da dissertação de mestrado, que é o fato de ter que ter um ineditismo na apresentação da tese. Tem que ser inédito no setor ou no país, enfim, tem que ter uma característica de algo totalmente diferente em relação ao que tem sido escrito. Por exemplo, numa dissertação de mestrado, você pode, utilizando uma metodologia aplicada numa tese de doutorado, fazer uma aplicação mais restrita, mais simples, em outro local, em outro estado, em outra região, ou num outro tipo de empresa, ou num outro tipo de atividade, utilizando aquela metodologia como referência. Já tenha sido realizada em outro local, em outro momento. Por exemplo, alguém fez uma pesquisa sobre um determinado assunto, numa região agrícola de Campo Mourão, lá nos anos 2007 a 2010, pegando dados daquele período, e você resolve replicar esse processo agora, em 2026, 2027, pegando dados aí de 2020 a 2025, ou 2022 a 2025, e fazer um comparativo com os dados que ocorreram, com os resultados da pesquisa da época, para ver se houve uma evolução, se houve uma involução, se o que modificou e tal. Então, você pode replicar um trabalho em épocas diferentes, em regiões diferentes. E no caso da tese, ela exige, como eu disse antes, um
ineditismo, ele tem que ser inédito, tem que ter uma característica inovadora, inédita e com um nível de profundidade e rigor científico muito mais aprimorado. Então é isso, essa é a diferença entre esses três itens, é o item 2.4. E o 2.5, artigo científico e artigo tecnológico, principais características, eu vou dividir então em duas partes. Nesse vídeo eu vou falar do artigo científico e no próximo eu vou fazer uma dedicação especial para mostrar a questão do artigo tecnológico. Inclusive, vou apresentar para vocês uma sugestão de um artigo de dois colegas meus que criaram um roteiro para a realização de um artigo tecnológico. Bom, talvez assim, só para encerrar essa discussão aí do 2.4, monografia, dissertação e tese, em relação à monografia, há uma breve confusão aí entre monografia e TCC, o trabalho de conclusão de curso. Todo, todo TCC é uma monografia? Não. Você pode, a instituição, o curso, pode estabelecer um trabalho de conclusão de curso específico. Por exemplo, um curso de análise de desenvolvimento de sistemas poderia estabelecer como trabalho de conclusão de curso a elaboração de um software. Então, você faz lá a elaboração do software e apresenta a documentação, que é o passo a passo lá de como é que, quais são as características e os elementos desse software. Na área de administração, por exemplo, ou na área de ciências contábeis, poderia estabelecer um plano de negócio. Então, estabelece lá um roteiro, né, de que ele deve ser preenchido, um plano de negócios com a proposta, com levantamento de dados, aplicação lá das técnicas de análises de viabilidade econômica e financeira, e pronto. Esse é o trabalho de conclusão de curso. Ou não, pode ser uma exigência de um TCC, como é o nosso, onde você tem aí um template que eu já passei para vocês, e que aqui tem um rigor científico bem maior nas características de uma monografia. Então, o nosso pode ser chamado de monografia? Pode. Por quê? Porque é um TCC elaborado com todas as características de uma monografia, como, por exemplo, tema único, né, que nós estamos trabalhando isso, né, da definição, de fechar bem a questão do tema, então, foco restrito, tem que ter esse cunho científico, com utilização aí de uma metodologia rigorosa, tem que fazer uma reflexão aí, a partir do teu trabalho, do teu levantamento de dados, com o que outros autores publicaram em outros artigos. Então, você precisa apresentar esta relação, essa correlação aí entre as ideias de outros autores com aquilo que você está apresentando. Verificar autores que concordam com a linha que você está defendendo, autores que discordam, por que concordam, por que discordam, e chegar aí nas considerações finais, né, nas considerações finais, ou conclusão, eu gosto mais das considerações finais, para deixar aberto aí as possibilidades, em que você, então, retoma quais eram os teus objetivos, quais foram os seus resultados principais, resultados ou encontros de resultados obtidos durante a elaboração da pesquisa, e também ali nas considerações finais você apresenta os principais itens aí da sua pesquisa
que não foram atingidos e por quê, né? De uma forma muito breve, um parágrafo. E também apresenta aí uma sugestão de para novas pesquisas, né? Porque você, às vezes, por uma questão de tempo ou recursos, não conseguiu atingir, então você sugere que novos autores, é praxe isso, procurem desenvolver uma pesquisa complementar, aprofundando o tema, e aí você sugere. Então, inclusive, serve para você, quando você está com dificuldade de definição, de um tema, você pode pegar alguém que pesquisou esse tema e ir lá nas considerações finais e olhar o último parágrafo. Lá vai estar algumas sugestões de pesquisa que, de repente, você pode utilizar. Então, nesse vídeo é isso. Vocês pediram que não tivesse vídeos muito longos, né? E, então, no próximo, nós vamos falar, vamos aprimorar aí a questão do, do item artigo científico e artigo tecnológico.